Olá, meu nome é Tamara Machado da Silva. Eu vou apresentar para vocês o trabalho de título Dinâmica Populacional de Inimigos Naturais, Afidófagos, em Cultura de Cana-de-Açúcar no Interior Paulista. Um pouquinho da introdução do nosso trabalho para vocês. O pulgão Melanaphis sacchari é uma praga de importância mundial da cana-de-açúcar e do sorgo. Ele causa prejuízos à cultura do sorgo em relação ao seu hábito de se alimentar e sugar a seiva das plantas e excretar uma substância açucarada, que é o honeydew. Além da sucção, né, dessa seiva, o inseto é vetor de transmissão de algumas viroses, como, por exemplo, o vírus da folha amarela em cana-de-açúcar e também no sorgo, e o vírus do mosaico na cana-de-açúcar. Então, faz necessário a gente ter agentes de controle, né, através, por exemplo, do controle biológico. Inimigos naturais como as joaninhas, crisopídeos e sirfídeos são agentes eficientes de controle desses insetos. As joaninhas elas se alimentam dos pulgões tanto na sua fase jovem quanto na sua fase adulta. Já os crisopídeos se alimentam dos pulgões em sua fase jovem e os sirfídeos também se alimentam de pulgões em fase jovem. Crisopídeos e sirfídeos eles se alimentam de pólen na sua fase adulta. Então, ainda dentro da introdução, são escassos, então, no Brasil, estudos sobre a diversidade de agentes de controle de pulgões em áreas canilheiras. Nós não sabemos quais são esses agentes que estão atuando no controle natural dos pulgões. O objetivo, então, do trabalho é avaliar a dinâmica populacional de artrópodes afidófagos associados ao cultivo de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi escolhida, né, a área por ser a região de maior produção canavieira do estado de São Paulo e também do país. A metodologia de campo foram feitas, então, área e frequência. Né? O cultivo de cana-de-açúcar foi na fazenda experimental do IAC, Centro de Cana em Ribeirão Preto. O levantamento foi feito de forma quinzenal. As técnicas de amostragem foram utilizadas armadilhas de Moerick, 9 unidades, mais ou menos com 30 metros entre si. Foi utilizado também o guarda-chuva entomológico para fazer as batidas de pano nas plantas e a amostragem visual, 10 plantas aleatórias entre os talhões. Durante o trabalho foi feita uma substituição, as armadilhas de Moerick elas foram substituídas pelas armadilhas amarelas e elas foram distribuídas como eram distribuídas a armadilha de Moerick, né? 9 unidades com 30 metros de distância entre si, para melhorar a captura das joaninhas. A metodologia de laboratório foi realizada, então, a separação dos insetos coletados nas armadilhas de campo, a identificação taxonômica dos espécimes e o registro fotográfico. Aqui nós temos uma imagem de uma joaninha se alimentando de pulgões, né, da cana-de-açúcar, e uma foto do pulgão. Então, o foco sempre foi nos grupos, né, Coccinellide, Crisopide e Apide. Resultados, né, de registros de campo. Em setembro de 2024, né, foi capturado um exemplar da Epidemia convergens na amostragem visual. Já lá em outubro foram capturados 2 pulgões detectados pela armadilha de Moerick e agora chuva entomológico. Em janeiro, a gente teve um aumento, né, dos exemplares de joaninhas. Nós pegamos 4 exemplares de ciclonésia sanguínea em armadilhas amarelas. Em fevereiro de 2025, foram 4 larvas de crisopídeos por batida de pano, né, e também amostragem visual, e 10 pulgões por amostragem visual. Em março, continuando aqui, né, foi um pulgão por amostragem visual. Esse trabalho ele ainda continua em andamento. Esse aqui foi apenas o início dele. Nós pudemos, então, fazer um gráfico, né, da flutuação da dinâmica populacional das espécies de joaninhas, crisopídeos e pulgões encontrados, né, na área em relação à temperatura e umidade relativa média. Né? Então, nós notamos que as condições ambientais, né, as oscilações populacionais, elas são ligadas à temperatura, à umidade relativa e à precipitação. A gente pode ver aqui que em março, por exemplo, a gente teve uma menor precipitação, a gente teve um pico aqui em fevereiro, né, da precipitação. Qual que foi o efeito dessa precipitação, né? O excesso de precipitação pode afetar negativamente algumas populações. Então, quando nós tivemos uma maior aqui precipitação, nós tivemos menores
frequência, né, dos insetos em campo. E também nós tivemos uma resposta, né, através desse gráfico, a resposta presa-predador. Né? Pico de pulgões em fevereiro foi acompanhado, né, por um aumento de predadores, joaninhas e crisopídeos. Então, aqui em fevereiro, que a gente nota, né, que nós temos então, um pico de pulgões, a gente também tem um pico de joaninha e crisopídeo. Então, indicando uma resposta temporal. Né? Então, quando tinha alimento, tinha ali também os inimigos naturais. Então, pode-se concluir, né, com esse trabalho, né, que o monitoramento entomológico de cana-de-açúcar é fundamental para a estratégia sustentável, né, do manejo dessas pragas. Os inimigos naturais, né, coccinelle de crisopídeos, que são as joanias e os crisopídeos, eles contribuem para o equilíbrio ecológico e acompanham a dinâmica dos pulgões. Então, quando nós temos pulgões nas áreas, nós notamos que nós temos esses inimigos naturais atuando. E o resultado indica o potencial de uso de conservação desses predadores em programas de manejo. Já que os crisopídeos e os sirfídeos se alimentam de pólen, a joaninha também se alimenta de pólen na escassez, né, de presas, nós podemos ter auxílio aí do controle biológico conservativo nessas áreas, né, que podem mostrar para a gente um aumento expressivo desses inimigos naturais. Para pesquisas futuras, principalmente, esse trabalho ele continua em andamento e espero que ele tenha resultados positivos. Então, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para esse trabalho, né? Maria Eduarda, Andréa Juliana, a doutora Terezinha Monteiro Subidanes e o doutor Francisco Subidanes, ao Instituto Biológico, ao IAC, a CAPES e a FAPESP. Muito obrigada.